Eu sou Alfredo Marques. Hoje, segunda-feira, 9 de março de 2015, você tem um encontro marcado com a gente de segunda a sexta, às 12h30, com reprise às 18h30, logo após o Jornal União Brasil. Da hora é seu espaço para fazer com a gente um programa de variedades com notícias do Brasil e do mundo. E vamos aos destaques da edição de hoje. Versão Tupiniquim do Estado Islâmico. Igreja Universal cria sua tropa com viés militar. Vem aí o combate ao capeta e às outras religiões. Camilo Santana diz que PMDB não se comporta como o partido da base aliada de Dilma e Eunício Oliveira manda o governador olhar para o seu próprio rabo. E mais, Dilma vai à TV e culpa os extraterrestres pelo caos econômico. Mas garante que a caça aos malandros da Petrobras vai continuar, doa a quem doer. Hoje nós temos a honra de receber nos nossos estúdios o deputado federal pelo PMDB, Danilo Forte. Esse e outros assuntos vamos tratar num minutinho só. Cara... Bom, uma satisfação estar de volta nessa segunda-feira, molhada, úmida. É uma alegria muito grande. Danilo, um prazer receber aqui no nosso programa. Da hora se sente lisonjeado em ter um deputado altivo, cabra corajoso, que tem a língua maior do que a minha. Tudo bom? Bem-vindo. Obrigado, Alfredo. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar junto com o ouvinte. E estamos aqui, a obrigação é nossa. É exatamente prestar esclarecimento, a gente tem feito um mandato transparente, um mandato que a gente procura sempre estar dialogando com a sociedade, e esse seu programa, com certeza, ajudará muito a aproximar ainda muito mais o mandato do deputado Danilo Forte com a família cearense. Bom, nosso programa, Danilo está substituindo hoje Freitas Júnior, que ainda continua na Itália, a convite do governo italiano, lavando a burra. Ontem teve uma festa na casa do Berlusconi, disse que foi até hoje de manhã. O cabo não tem paz, não deixa um italiano em paz, sossegado, Freitas Júnior. Alegria só, Bardavil fez um roteiro para ele que ele segue à risca. Bardavil também conhece tudo na Itália, então fica um pão bem molinho para o Freitas Júnior destrinchar. Danilo, Fortaleza foi a campo ontem e finalmente livrou-se do Caé, 13 partidas que não ganhava do seu Ceará. Você viu o jogo? Vi o jogo na televisão e realmente o Fortaleza mereceu, jogou melhor. O time do Ceará estava muito acanhado em campo e, sem sombra de dúvidas, parabéns à torcida leonina. Bom, Fortaleza tirou um Caé, né? Porque já estava incomodando os resultados adversos, vindos de muito tempo. Nova diretoria, quem sabe aí outros ares. Fortaleza vai promover o próximo jogo, que é contra, acho que é o Botafogo da Paraíba, no próprio PC, com telão, vai ser uma festa tricolor de arromba. O jogo vai ser transmitido lá no Alcides Santos e eu vou estar lá junto com meio mundo de torcedor do Fortaleza. Boa Danilo, vamos torcer para o Fortaleza voltar para a Série B. Amigo meu teve um carro roubado em frente a Crocobit. O ladrão agora está charlando em um Corolla preto, blindado, pode até levar tiro da polícia, que não vai acontecer nada. A placa do bicho é HVX 4427. Desde o sábado foi roubado, quem souber de um Corolla blindado passeando por aí, chama a polícia porque foi roubado. E Louro Maia, só o último comunicado, para a gente ir para as notícias. Quinta-feira está confirmado Louro Maia aqui presente no programa da Hora. Vai ser uma honra muito grande. Bom, obras abandonadas em Fortaleza, obras abandonadas pelo Estado, e nós temos aqui um VT que demonstra, aliás, que ficou circulando nas redes sociais, que demonstra o descaso do Estado e o abandono dos gestores às obras públicas, que vão se acabando. Dá uma olhada aí. Veja bem a situação aqui da Avenida Borges de Melo. Os veículos tendo que fazer um desvio, os veículos que vêm sentido Montese, base aérea, eles entram uma quadra antes, andam cerca de 1 quilômetro por trás, porque aqui não dá para ver, né? E depois sai no desvio ali na frente. Claro que isso eu estou citando
Bom, isso aí, viaduto, que seria um viaduto na Borges de Melo, dinheiro público jogado no mato, obra da Copa que não sai do canto, VLT que a gente esqueceu, na Beira-Mar, reforma da Beira-Mar, prometeram, o mercado dos peixes, há não sei quantos anos atrás, ainda continua na mesma história, mais uma Semana Santa, lixo, imundície, Guabiru, e tudo de ruim que a cidade tem de direito e não podia ficar pior. Deputado, eu sei que seu negócio é Brasília, mas quando você olha para a nossa Fortaleza, não sente uma dorzinha, não? É lamentável o momento que nós estamos vivendo, inclusive porque recursos que foram destinados à execução dessas obras, recursos que estão inclusive empenhados no governo federal, no caso desses citados do VLT, da questão da reforma da Beira-Mar, e, no entanto, o que a gente vê é um verdadeiro descaso para a continuidade dessas obras e também uma falta de sintonia muito grande entre a gestão que está à frente da Prefeitura Municipal de Fortaleza e as demandas da cidade. Na primeira chuva que aconteceu, a gente passa 5 anos rezando, orando por chuva. E na primeira chuva você vê toda a cidade escangalhada, a gente vê o lixo correndo a céu aberto, a gente vê os mesmos problemas de drenagem. Todo ano você pode ter certeza que a Heráclito Graça vai ter problema de drenagem, falta de drenagem. Você pode ter certeza que lá na Borges de Melo nós vamos ter problema de falta de drenagem, exatamente porque os problemas são repetitivos e as medidas não são tomadas. Eu acho que é necessário que haja e aumente a cobrança por parte da sociedade e, ao mesmo tempo, também que a gente consiga fazer com que a gestão esteja mais próxima exatamente do contribuinte, né, do cidadão e da cidadã fortalezense. O prefeito de Sobral, Veveu, declarou na imprensa que queria que o aquário de Fortaleza fosse lá. Lógico que ele queria. De graça, né? Quem é que não recebe? Agora, para o povo de Sobral pagar, eu duvido que ele quisesse. Eu lhe pergunto, não há inversão de prioridade? O governo anterior não deixou um abacaxi sem tamanho para o governo atual? Eu acho que não é só a questão do aquário. O aquário é mais gritante pelo volume de recursos, é uma obra de quase 300 milhões de reais, pela forma como foi feita, porque essas empresas que vendem aquário nos Estados Unidos, elas saem percorrendo o mundo inteiro, não é só... São vendedores de aquário. São vendedores de aquário. Inclusive, saem pelo mundo inteiro casada com uma instituição financeira que garante o financiamento, só que no caso do Brasil, inclusive, usurparam, porque passaram por cima até da legislação federal. Todo e qualquer financiamento externo para entrar no Brasil precisa da aprovação do Senado Federal. E essa operação não foi aprovada pelo Senado Federal. Então, não existiu a operação? Não existe o financiamento, O contrato foi feito com a inexigibilidade, o que é mais agravante ainda. Não houve concorrência pública para a compra desse aquário. Essa empresa americana, inclusive, foi paga a uma pessoa física, porque não tinha cadastro de pessoa jurídica no Brasil, não tinha CNPJ, você é advogado. CPF, CNPJ, né? CNPJ, que é o que regulariza a empresa como tal. Pessoa física, o cidadão não pode receber em nome da pessoa jurídica, a não ser em caso que a justiça determine, o que não é esse caso, o que mostra o total desrespeito para com os recursos do Estado do Ceará num momento de seca, num momento de tanto sofrimento. E não foi só no aquário que o dinheiro pode ter sido jogado fora, Alfredo. Na refinaria também, agora, depois de toda essa crise da Petrobras, veio à luz um problema anterior. É que nunca foi feito contrato da Petrobras com o governo do Ceará. Isso é total responsabilidade. Mesmo com todas aquelas vindas do presidente Lula aqui, mesmo com o lançamento da pedra fundamental lá no local da obra, mesmo com a presidenta Dilma dizendo que agora, no governo dela, a obra da refinaria sairia, nunca foi feito contrato entre a Petrobras e o governo do Estado. Como é que o governo do Estado desapropria um local para fazer a implantação da refinaria, indeniza terceiros, muda o percurso, muda o percurso, garante fornecimento de água, disso e daquilo, infraestrutura, e nada disso existe no papel? 657 milhões foram gastos, inclusive isso está sendo inquirido agora pelo Ministério Público Federal, porque é recurso do cofre do Estado do Ceará, recurso do povo cearense, que foram gastos nesse empreendimento, que a gente precisa continuar lutando por ele, porque realmente a forma como a Petrobras colocou o descaso foi muito grande, foi um desrespeito para com o povo do Ceará, mas infelizmente isso aconteceu. Não tem contrato nenhum contrato
entre a Petrobras e o governo do governador, Estado. O que demonstra, no mínimo, uma negligência. O senhor governador Camilo Santana declarou aos jornais nesse fim de semana que iria processar a Petrobras. Mas como? Sem contrato? Como é que ele vai processar? Exigir que obrigação? Realmente ele não tem nenhuma peça jurídica capaz de fazer com que ele possa processar a Petrobras. O que ele pode é, politicamente, se posicionar, inclusive, indo de encontro à maior liderança do seu partido, que é o presidente Lula, que teve aqui, fez 3 campanhas políticas em cima da refinaria, teve lá, prometeu a refinaria, e da presidenta Dilma, a presidente da República. Aí ele pode se posicionar politicamente, que é o que eu estou cobrando. Eu acho que é mais do que o momento da classe política do Ceará se unir em cima dessa questão. Irmos a Brasília, todos nós, os deputados federais, estaduais, senadores, o governador do Estado, inclusive colocar que o Estado do Ceará não pode servir a um governo que lhe deu mais de 70% dos votos, 76% dos votos do Ceará foram para a presidenta Dilma agora no segundo turno da eleição passada, verdade, e simplesmente ser ignorado da forma como foi tratado com o descaso que foi. Isso é um desrespeito para com o povo cearense. O PMDB tem posição marcada no cenário político local, né? Tanto faz oposição municipal, quanto faz oposição ao governo do Estado. Mas Camilo Santana deu uma declaração também nesse final de semana, dizendo que o PMDB não faz um apoiamento ao governo Dilma à altura. O senador Eunício Oliveira declarou que era bom o Camilo olhar para o próprio rabo, ao invés de estar patrulhando a atuação do PMDB. Qual a leitura que você faz? O PMDB está em rota de colisão com o governo? Não, o PMDB ele tem um senso crítico, e isso é comum, inclusive, em qualquer partido político que respira e que tem no debate político interno o seu oxigênio até para se manter vivo. É isso que a gente tem feito ao longo dos 4 anos do primeiro mandato e tem procurado fazer. Dar vida ao partido. E o que é ter vida partidária? É trazer para dentro do partido aquelas questões que dizem respeito ao dia a dia das pessoas. É o que o país está vivendo, é o que o Estado está vivendo, é o que o município está vivendo, e dentro desse debate interno se posicionar. Em 2012 nós fizemos inclusive um manifesto que a gente já questionava a hegemonia do PT dentro do próprio governo e a dificuldade de diálogo do governo da presidenta Dilma com os demais partidos aliados e com a sociedade. Desde 2012 nós vemos alertando para isso. E agora, com a questão da falência do quadro econômico, com a situação econômica que o país está vivendo, com a volta da inflação, com a volta do desemprego, com a falta de credibilidade junto aos investimentos, aos investidores, inclusive internacionais, com esse problema sério da Petrobras, que já chegou a ser a 5ª maior petrolífera do mundo, e hoje é a empresa mais endividada do setor no mundo, devendo mais de 360 bilhões de dólares, com o seu patrimônio cada semana diminuindo mais de valor, devido ao descrédito que a Petrobras foi colocada, é que chamou a atenção, tanto da população brasileira como do próprio PMDB, para uma situação em que a gente precisa dizer, ou é que a gente faz uma concertação agora, ou o Brasil se une para poder encontrar uma solução para o momento político e para o momento econômico que nós estamos vivendo, ou todo esse acúmulo que foi feito, inclusive das conquistas sociais que foram adquiridas nos últimos 10 anos, poderão ser perdidas, está aí já ameaçando inclusive o direito de trabalhadores, já ameaçando os aposentados, já ameaçando os empresários com aumento de impostos, exatamente em função de quê? Em função do desarranjo da economia que foi gerada de uma forma desrespeitosa com que foi tratado o orçamento público da União. Bom, terminando esse primeiro bloco, eu queria deixar já entabulado para o segundo bloco a questão da fala da presidente Dilma, que compareceu ontem em cadeia de rede de televisão nacional, atribuindo aos extraterrestres a questão econômica, a má questão econômica que nós estamos vivendo e apontando remédios que ela acredita serem necessários para a gente sair dessa crise. Um minutinho só, a gente está de volta.